texto que Marcos escreve na sua carta, capítulo 4, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua mensagem. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nós te pedimos, Deus, para que nessa noite o Senhor fale conosco. Da mesma forma com que o Senhor já vem se movendo desde o início desse culto, desde quando isso era só uma oração, era só um desejo do coração, e hoje isso tudo se torna real, um culto ao Senhor. Nós estamos aqui, Deus, servindo ao Senhor, e nós te pedimos nesse momento para que o Senhor fale conosco, para que essa palavra possa encontrar lugar no nosso coração e possa dar frutos. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Bom, o texto que nós acabamos de ler é uma história, um fato que Jesus vive com os seus discípulos. E Jesus está ali com os seus discípulos pregando o Evangelho, e Marcos aqui no capítulo 4, ainda muito no início do ministério de Jesus, muito no começo das atividades de Jesus na terra, mas Jesus já tinha feito muitas coisas, Jesus já tinha operado muitos milagres, e já tinha feito coisas que realmente só alguém dotado de um Espírito Santo de Deus é capaz de fazer. Se você for olhar nos textos anteriores, ele já tinha expulsado demônios, ele já tinha curado pessoas, ele já tinha feito grandes coisas. Alguns dos discípulos já tinham experimentado pescas maravilhosas e sinais do Senhor. E agora eles estão com Jesus em um lugar, pregando o Evangelho e pregando as boas novas e as boas notícias. E Jesus, como se deslocava muito, então ele disse para esses discípulos: olha, agora vamos para o outro lado, vamos sair dessa margem e vamos para outra, para que aqueles também possam ouvir o Evangelho, aqueles também possam ouvir a mensagem. E Jesus, então, ele nesse texto nos mostra um lado dele, que muitas vezes nós nos esquecemos quando lemos as Escrituras ou quando vemos as Escrituras, é que Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Jesus, ele era Deus na terra. Filipenses vai dizer que mesmo sendo, não considerou ser, mas se esvaziou. Então Jesus era Deus, mas mesmo sendo Deus também era homem, veio em forma humana. Nele não havia pecado, nele não havia falha, nele não havia erro, mas nele havia humanidade. E como todo humano, ele comia, ele dormia, ele se movia de um lado para o outro através de barcos e caminhando. E tudo isso cansa, como eu canso, como você cansa. E Jesus, depois de um dia cansativo de pregação, ele diz para os discípulos: olha, agora vamos para o outro lado, vamos para outra margem. E como todo bom ser humano, depois de um dia de trabalho cansativo, ele descansa. E eu começo essa mensagem para você falando sobre algo muito importante, e que muitas vezes nós, enquanto cristãos, às vezes nos esquecemos da importância de descansar. E aqui eu falo sobre realmente a igreja de Cristo no sentido literal da palavra, do serviço a Ele, do trabalho ao Senhor. E aqui entra a primeira coisa: se você se diz cristão ou frequenta uma igreja e não faz nada por Jesus, você precisa rever o seu conceito de cristão. Você precisa rever o seu conceito de um servo de Cristo. Afinal de contas, Ele nos chama para trabalhar, e ele mesmo diz que os campos estão brancos, o que faltam são os trabalhadores. Agora, esses trabalhadores, uma vez que trabalham, o trabalho também os cansa, e o problema não está no cansaço, o problema está quando o cansaço nos faz desistir do propósito. O problema não está em fazermos e nos cansarmos. Eu estou aqui agora pregando uma mensagem para você que eu estou muito animado para pregar, mas talvez daqui 40 minutos eu vou terminar e eu vou estar cansado.
porque fiquei 40 minutos falando. Teve um monte de gente que chegou aqui mais cedo, que arrumou essa igreja, que organizou essa igreja, que decorou tudo, acordaram cedo, vão dormir tarde e amanhã vão estar cansados. E não tem problema nenhum em estar cansado. O Senhor, nosso Deus, Ele nos ensina o princípio do descanso lá em Gênesis. Quando Ele cria todas as coisas, a Bíblia diz que no 7º dia Ele descansou. E Ele não descansou porque Ele estava cansado, Ele descansou para nos ensinar o princípio do descanso. Então, tem muita gente, e muitas vezes, nós queremos abandonar e desistir de algumas coisas, não porque a gente quer desistir, mas porque a gente está cansado. E na grande maioria das vezes, o nosso discurso de desistência não é um discurso de quem está largando o arado ou de quem está largando as redes. É um discurso de quem só precisava descansar. Então, aqui entra algo muito importante, porque muitas vezes nós entramos num ativismo religioso de servir, trabalhar e fazer muitas coisas para o Senhor. E às vezes a gente até usa isso, não, mas eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para o Senhor, mas para Deus também precisa descansar. Eu, lá na igreja, eu lidero o Tamo Junto, que é muita gente, nós temos muitos voluntários, também lidero a mídia da igreja, que também é muita gente, são muitos voluntários, e o que eu mais falo para a galera é, gente, tem hora que você tem que parar de servir, sai da escala um pouco, vai para casa, descansa, sabe quando eu vejo a pessoa assim, 2, 3, 4 escalas seguidas, eu fico pensando, tem mais gente para fazer, e se não tiver ninguém para fazer, a culpa é nossa, tem alguma coisa de errado, não é tua, então vai para casa descansar. Porque muitas vezes nós entramos no ativismo religioso, a gente começa a fazer para Deus e termina fazendo porque tem que fazer. Quando você começa a fazer porque tem que fazer e deixa de fazer para Deus, tem alguma coisa errada. E Jesus, ele começa esse texto descansando. E descansando porque estava de fato cansado de um dia exaustivo e longo de pregação. E aqui entra algo muito importante na minha e na sua vida. Nós não podemos deixar com que o cansaço vença o nosso propósito. Todos nós temos um propósito de Deus na nossa vida. Talvez o seu propósito esteja no ministério, na igreja, na sua casa, na sua família. Talvez o propósito de Deus ele é muito ligado à vida que nós estamos vivendo no momento. Então, tem momentos que o nosso propósito está em constituir a nossa família, em nos formar na faculdade, em servir ao Senhor em todos os momentos. E esses propósitos que vão se alinhando e se conectando uns aos outros, são coisas que muitas vezes nos cansam, são coisas que muitas vezes nos deixam exaustos. O problema é quando a exaustão gera a desistência. Consegue entender isso? O problema é quando eu estou cansado e ao invés de eu chegar e falar, gente, eu preciso descansar, eu preciso dormir, vocês sigam fazendo aí que eu preciso descansar. E o descanso às vezes não é propriamente dito dormir, é parar de fazer um pouco, é sair desse lugar, desse ambiente, é descansar. E nós precisamos disso. E Jesus está nos ensinando isso. E muitas vezes a gente deixa com que o cansaço vença o propósito. E daqui a pouco a gente abandona o propósito por conta do cansaço. E Jesus está nos ensinando que no meio do propósito tem como descansar, para continuar cumprindo o propósito. Isso, gente, é algo muito importante para todos nós. Porque muitas vezes nós entramos nesse ativismo de fazer para Jesus, e quando a gente vê, a gente está fazendo para nós mesmos. Eu estou fazendo porque se eu não fizer, meu Deus, quem é que vai fazer? Então eu tenho que fazer, e aí eu perco o propósito no serviço, no servir a Deus, e isso é muito importante. E Jesus, ele então está ali com os seus discípulos, ele está descansando, e ele diz para eles, olha, vamos para o outro lado da margem, vamos sair desse lugar e vamos para outro lugar. E no meio desse percurso, então, Jesus vai para a polpa do barco descansar. E os discípulos estão ali no barco, cumprindo o propósito e fazendo aquilo que foram chamados para fazer. E uma coisa muito importante, quando nós estamos nesse barco que às vezes pode se assemelhar muito à nossa vida, ao que nós estamos vivendo, nós precisamos ter algumas consciências e alguns sentidos e algumas coisas que eu quero deixar claro para você aqui nessa noite. Uma dessas coisas, e talvez uma das mais importantes, é nós entendermos quais são as vozes que nós estamos ouvindo. Quais são as palavras que nós estamos escutando. Porque muitas vezes parecem palavras de Deus, parecem direções de Deus, mas não são. Parecem movimentos que Deus está fazendo, mas não são.
Muitas vezes nós confiamos no nosso coração, na nossa intenção e no nosso próprio desejo, e a Bíblia mesmo diz que o nosso coração é enganoso, e nós, com essa consciência de que Deus está mandando fazer, a gente vai e faz. Eu ouço muito coisas do tipo assim: pastor, Deus está falando, o que você acha? Se Deus está falando, eu não tenho que achar nada, é Deus que está falando. Agora o problema é, será que é Deus que está falando ou é você que quer? E isso acontece muito na nossa vida. Deus está falando que eu tenho que fazer, Deus está falando que eu tenho que ir, Deus está falando que eu tenho que realizar. Mas será que é Deus mesmo? Então, existem algumas coisas que quando é Deus, tem alguns sinais de que é Deus. Um desses sinais é que quando de fato é Deus, nós não temos dúvidas. Quando Deus nos mostra ou nos fala alguma coisa, nós não temos dúvida. E mesmo sem querer fazer, ou mesmo sem o desejo de fazer, ou sem a vontade de fazer, parece que nós somos esmagados para que aquilo aconteça. Talvez não do jeito que deveria ser, lindo e maravilhoso, como o Senhor desenhou para ser. Mas vai ser. Porque é a vontade de Deus para nós. Agora, as coisas que são a vontade e o desejo de Deus para nós, não quer dizer que vai ser tudo lindo e maravilhoso, e bonito e legal. Jesus está com os discípulos em uma margem, e ele diz: olha, vamos para outra margem. De uma margem até a outra tem um caminho, e no meio do caminho eles enfrentam uma tempestade. No meio do caminho o mar começa a virar, a Bíblia diz que a água começa a entrar dentro do barco, começa a acontecer uma loucura, e eles entram em desesperos, a ponto de acordar Jesus, dizendo que eles iam morrer, que eles estavam morrendo. Então, nós precisamos ter a consciência de que caminhar com Jesus não quer dizer que nós não passaremos por dificuldades e problemas. Muitas vezes nos é apresentado, ou nós acreditamos, ou criamos na nossa cabeça um evangelho de que caminhar com Jesus é a certeza de que todos os dias vão ser floridos, belos e maravilhosos. E não é verdade. Todos os dias que vivemos com Jesus são dias em que Ele faz, Ele mostra, Ele nos livra, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, mas a gente passa por muita coisa. Você já viu aquela figurinha de uma senhorinha sentada assim, jogada na cadeira? A vida do crente é cansativa. Viver com Jesus é ter a certeza que vai dar tudo certo, mas até dar certo. É ter a certeza de que a hora vai chegar, mas até a hora chegar. Então, qual que é a questão? Se nós formos olhar para a Bíblia, em todos os textos, em todos os livros, nós vamos ver homens passando por grandes coisas com o Senhor, por grandes problemas, por grandes desesperos com o Senhor. A gente vai olhar para Daniel sendo jogado numa cova de leões, em nome do Senhor. A gente vai olhar Sadraque, Mesaque e Abidnego jogados numa fornalha, em nome do Senhor. Pedro é preso, Paulo, o que dizer de Paulo que escreve uma carta preso a ponto de morrer, dizendo: gente, eu estou muito alegre, eu estou muito feliz com o Senhor. Então, estar com o Senhor não nos livra dos problemas, das tribulações e das dificuldades da vida, porém, faz com que em todas elas a gente saia mais do que vencedor. Então, a questão de estar com Jesus é saber de que Ele está no barco, e ter essa consciência, porque na grande maioria das vezes os problemas roubam de nós a consciência de que Jesus está no barco. Tem muita gente que vive desesperado porque esqueceu que Jesus está no barco. Esses discípulos, eles estavam desesperados, a água começa a entrar dentro do barco, e eu não sei se você é um pescador exímio como o bispo de vocês, mas se você é um pescador experiente como ele, você sabe que quando a água começa a entrar dentro do barco, é muito perigoso. Eu estava falando para ele, a hora que eu cheguei aqui na igreja, o Pedro veio para mim correndo: tio, você não vai acreditar, eu peguei um peixe com o Davi. Aí eu: sério, cara, que legal. Aí veio o outro: e você não vai acreditar, eu peguei 12 peixes. Eu fiquei pensando: meu Deus, o Marlon está ensinando os meninos a contar a história já. E esses discípulos, então, eles estão dentro do barco, desesperados, a ponto de morrer. Então eles acordam Jesus. E existem algumas coisas na nossa vida que a gente só faz quando a gente está desesperado. Quem já passou por algum momento assim? Que você só resolve aquele problema com ódio, enquanto tinha vontade, desejo, não é?
Agora, você só resolve quando você está com ódio, ou quando você leva um banho de água fria. Se a gente for falar aqui, por exemplo, sobre a nossa saúde, a gente começa a se cuidar quando a gente está morrendo. Aí, quando você levanta da cama assim, as coisas giram, aí você segura, meu Deus, eu tenho só 20 anos, eu não posso morrer agora, eu preciso fazer alguma coisa pela minha vida. Não é? Às vezes a gente só toma algumas decisões quando já está em fase terminal. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que tudo que hoje é urgente, um dia já foi importante, e a gente não deu atenção. E as coisas importantes, sem atenção, elas vão ficando mais importantes, e um dia elas se tornam urgentes. Aquele negócio que você acorda e você diz assim, eu preciso resolver hoje. Porque tem uma coisa na nossa vida chamada procrastinação, não é? Meu Deus, eu não sei você, mas eu luto contra a procrastinação e tento me organizar com isso. Mas são coisas que a gente vai deixando acontecer, e quando a gente vê, se tornou às vezes muito maior do que nós. E a gente entender que algumas coisas, quando a gente deixa para fazer no desespero, são coisas que são feitas desesperadas. Quando você toma uma decisão no desespero, quando você dá uma resposta, quem nunca disse sim para alguma coisa, depois você ficou pensando, meu Deus, por que eu falei sim? Sabe aquele jantar que você marca, daí dá 7 horas, meu Deus, eu tenho que ir. Por que eu falei que eu ia? Por que eu falei que eu ia marcar? Meu Deus, alguém podia me ligar agora com uma emergência, falando que tinha alguma coisa para eu resolver. Porque crente não pode mentir, né? Mas às vezes inventar uma história que tem alguém morrendo, e aí eu sou o super-homem, só eu posso salvar essa pessoa. São coisas que a gente faz no impulso, e a gente fica pensando, meu Deus, agora eu tenho que fazer. Agora eu tenho que resolver, agora eu dei minha palavra. Agora eu falei que eu ia, agora... Você quer ver só uma coisa? Pior do que você dar a sua palavra para o Senhor, é você dar a sua palavra para uma criança. Fala assim, a gente vai fazer. Depois a gente compra. Depois a gente volta. Depois a gente faz. O Senhor não cobra como uma criança cobra. Tem criança que humilha. Eu já estou treinando, né, amor, para essas coisas assim. Você falou que ia fazer. Todo mundo já foi uma criança assim também, né, gente? Agora, quando a gente deixa para tomar as decisões no desespero, geralmente nós tomamos as piores decisões. Geralmente, nós escolhemos os piores caminhos. Agora, por que esperar o desespero para decidir? Por que esperar as coisas saírem do controle para escolher? Porque a nossa vida, a vida de todos nós, é feita de fases. Tem fase boa e tem fase ruim. Tem gente que está passando por uma fase ruim, tem gente que está passando por uma fase boa, e está tudo bem. Agora, é nós entendermos que as fases ruins um dia terminam, todo sofrimento um dia acaba. Só que só entra na fase boa quem enfrenta a fase ruim, quem passa pela fase ruim. Então, tem muita gente às vezes que está em uma fase ruim da vida, está em uma fase difícil da vida, e pensa, meu Deus, o que está acontecendo? Acho que Jesus me abandonou, acho que Jesus esqueceu de mim. Mas a gente não se lembra que só vamos ser passados para uma fase boa se a gente concluir de uma vez por todas essa fase ruim que a gente está vivendo. Então, a vida ela tem essas etapas, a vida tem essas coisas que a gente precisa começar e terminar, que se chamam ciclos. E esses ciclos da vida são muito importantes nós identificarmos, senão a gente fica vivendo uma vida desesperada. Então, tem momentos da vida que eu preciso me dedicar mais a uma coisa, tem momentos da vida que eu vou me dedicar mais a outra, e está tudo bem. Sabe qual que é o problema? É quando a gente quer se dedicar a todas as coisas da vida ao mesmo tempo. Aí vira aquele meme, você quer saber como eu faço tudo isso? Eu faço tudo mal feito. Porque não tem como fazer tudo. É a pessoa que ela quer resolver a vida de manhã, a vida à tarde, a vida à noite e de madrugada, e você está precisando de mais tempo, acorda às 5 horas da manhã, vai dormir 2 da manhã, e são ciclos da vida, são fases da vida, e tem fases que a vida é assim mesmo, a gente precisa entregar mais, a gente precisa fazer mais. Agora é identificar que esses ciclos começam e esses ciclos terminam. As fases boas da vida existem, as fases ruins também existem. Agora, o que fazer então quando a gente está numa situação como a desses discípulos? Porque viver com Jesus é sair de uma margem, ir para outra, só que entre uma margem e outra tem uma coisa que se chama meio do caminho. E no meio do caminho acontece muita coisa. No meio do caminho muita coisa pode acontecer. Porque no meio do caminho a gente está à distância de chegar e concluir, à distância de retroceder e parar. E essa é a questão que muitas vezes a gente não tem consciência de estar no meio do caminho. Você sabe qual é o lugar que a maioria das pessoas desiste?
no meio do caminho. Porque quando está terminando, está terminando. Quando está muito no começo, ainda está no começo. Agora, no meio do caminho, você olha para frente, meu Deus, ainda falta bastante. Você olha para trás, você pensa, meu Deus, mas eu já caminhei tudo isso. E esse meio do caminho é o lugar que muitas vezes a gente se encontra e o lugar que na grande maioria das vezes a gente para e a gente desiste. E a gente já está no meio do caminho. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque existem algumas coisas nesse texto que dizem respeito exatamente ao que nós vivemos na nossa vida, no nosso cotidiano. Se você for olhar, caminhar com Jesus é desamarrar o barco do cais e sair o cais, a margem, é o lugar da segurança. É o lugar onde com um pé eu estou em terra firme. É o lugar onde eu tenho acesso a mantimentos, é o lugar onde eu tenho segurança, é o lugar onde eu tenho tudo que eu preciso. Agora, quando eu desamarro o barco e saio da margem e começo a andar, eu preciso me lembrar de algumas coisas, para não retroceder e para concluir. Deus não nos chama para retroceder. Ele diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno. E quando nós estamos arando, a questão de olhar para trás é que a gente acaba com tudo e a gente prejudica tudo. Quando ele está falando sobre esse texto de arar a terra, arar é um trabalho onde uma pá ela vai cavando a terra e jogando a terra para cima, cavando e jogando a terra para cima, para que depois o semeador venha plantando as sementes. E o arado era um negócio que segurava assim e ia arando a terra, abrindo o buraco para as sementes caírem. E ele está falando sobre arar a terra, pegar no arado e olhar para trás, é porque arar a terra você precisa fazer um caminho reto. E quando você está olhando para trás, o caminho começa a ficar torto, começa a ficar sinuoso. E quantas vezes na nossa vida tem algumas coisas saindo do eixo, algumas coisas saindo do que deveriam ser, algumas coisas saindo do propósito, porque a gente olha para trás. Você sabia que pior do que desistir é viver pensando em desistir? Pior do que largar é viver pensando em largar. Hoje ainda estava conversando com a Bia sobre uma situação e estava falando para ela, cara, então é melhor largar, é melhor abandonar? Quando a gente fala, por exemplo, sobre viver uns com os outros e no serviço a Cristo, Deus nos dá o privilégio de servir a Ele. Não sei para você, mas para mim é um privilégio. Qualquer um podia estar pregando aqui hoje, Deus me escolheu. Então para mim isso aqui é um privilégio. Qualquer um podia estar tocando teclado aqui, Deus escolheu ele. Qualquer um podia estar lá cuidando das crianças, Deus escolheu quem está lá. Então para nós isso deve ser um privilégio. Agora, quando eu começo a fazer de qualquer jeito, como se fosse para qualquer pessoa, era melhor que a gente não fizesse. Porque nós não estamos fazendo para o outro, nós estamos fazendo para Deus. E quando nós temos a consciência de que o meu serviço a Deus afeta o outro, olha a responsabilidade que eu tenho nas minhas mãos. Então, pegar nesse arado e olhar para trás, é o que a Bíblia diz que nós não somos dignos. Estar com Jesus, num barco, no meio de uma tempestade agora, longe da margem, não estou vendo a outra margem, eu estou no meio do caminho, a água está batendo, está entrando dentro do barco, o que vai acontecer? A gente vai morrer. A gente entra em desespero. E aí no versículo 35, naquele dia ao anoitecer, Jesus diz para ele, vamos para o outro lado. E esse versículo aqui, é uma coisa muito importante, gente, para todos nós, e eu quero dividir essa parte que eu vou entrar com você agora, em 3 pontos muito importantes. Se você quiser anotar, anote isso, que tem tudo a ver com a nossa vida. A primeira coisa, quando nós saímos de uma margem para ir para outra, quando nós caminhamos com Jesus, quando nós decidimos começar algo, quando nós decidimos startar algo, quando nós decidimos iniciar algo, tudo que você for fazer na sua vida, lembre-se disso, se apegue à promessa. Hoje nós estamos participando de um momento histórico, o primeiro Tamo Junto do CI em Navegantes. Deus está liberando palavras e coisas vão acontecer a partir desse dia. Isso é uma promessa a todos nós. Agora, nem todos os dias vão ser lindos e floridos. Quando nós começamos um relacionamento, nós nos apaixonamos, nos encontramos, namoramos, noivamos, casamos. E para quem é casado aqui, o casamento, o dia do casamento, é um dos dias mais importantes
da nossa vida, da minha pelo menos, foi um dia muito alegre, muito feliz, muito sonhado, muito planejado. Só que nem todos os dias do casamento é como o dia do casamento. Nem todos os dias no casamento foi como aquele dia. Nem todo dia a Bia está vestida de noiva, nem todo dia ela está bem maquiada, né, amor? Nem todo dia eu estou bem gentleman como eu estava com você naquele dia. Tem dias e dias. Tem dias que o meu serviço para Jesus, a minha pregação, a minha ministração, o meu serviço ao Senhor, não vai ser o melhor dia, porque eu não estou bem, talvez porque as coisas não estão indo bem na minha vida. E por que eu estou falando isso para você? Porque quando nós começamos a caminhar com Jesus e quando nós startamos alguma coisa na nossa vida, nós temos uma promessa. E Jesus fala uma coisa para esses discípulos, ele diz: vamos para o outro lado. Então, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar, nós precisamos nos apegar à promessa, porque vai chegar momentos da vida que tudo que a gente vai ter é a promessa. Tem momentos na vida que os sinais não condizem com a promessa. Tem momentos na vida que as circunstâncias não condizem com a promessa. Tem momentos na vida que a realidade não tem nada a ver com a promessa. Nesses dias, eu preciso me lembrar da promessa. É aquela coisa, Deus disse que faria, mas não está fazendo. Mas Deus disse que faria. Deus disse que chegaríamos e a gente não está nem perto, mas Ele disse que nós vamos chegar. Essa é a questão que muitas vezes a gente esquece. Jesus disse para esses discípulos: vamos para o outro lado. Eles têm uma palavra, eles têm uma promessa, vamos para o outro lado. Só que aí, meu amigo, quando o barco sai da margem e começa a entrar então no meio das águas, as águas começam a ficar turbulentas, as águas começam a ficar nervosas, bater no barco e entrar no barco, e eles entram em desespero. E muitas vezes nós entramos em desespero, porque nem todos os dias são belos. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias de perseguições, nós vivemos dias de crises, nós vivemos dias que parece que não há promessa. E nesse dia, nós precisamos nos lembrar da promessa. Eu estou aqui para lembrar você de algumas coisas, e a primeira delas é: o que te fez sair da margem? Talvez agora você está no meio do caminho, e as circunstâncias não tem nada a ver com a palavra. Qual que foi a palavra? O que Jesus disse que faria? O que Jesus disse que aconteceria? Será que Ele vai mentir para a gente? Será que Ele enganou a gente? Será que Ele fez igual o nosso pai e a nossa mãe, que diz assim: na volta a gente compra? Será? Será que Jesus é mentiroso? Será que Jesus contou uma história bonita para a gente se entregar para Ele e não é nada daquilo que a gente acreditou? Às vezes a gente fica colocando um monte de coisa na nossa cabeça e parece que a gente está cada vez mais longe da promessa, está cada dia mais longe das coisas se tornarem uma realidade para nós. E aí, meu amigo, entra o desespero. Porque realmente, se nós pararmos de olhar para a promessa e começarmos a olhar para as circunstâncias, às vezes as circunstâncias não têm nada a ver com o que o Senhor prometeu. E aqui entra uma questão para muitos de nós. Eu estou sendo guiado pela palavra do Senhor e a promessa que Ele me fez, ou pelas circunstâncias? Eu estou sendo guiado por aquilo que eu vejo e posso tocar, ou por aquilo que o Senhor prometeu? O que está guiando os meus dias? O que está guiando os meus passos? Tem gente que, se tem dinheiro, ele é o melhor amigo do mundo. Se não tem dinheiro, nem liga para ele, nem fala com ele, ele nem te atende. Se tem amigos, está tudo bem. Se não, ninguém quer ele, está tudo mal. E às vezes a gente vai vivendo a vida baseado nas circunstâncias, sendo guiados pelas circunstâncias, quando na verdade a gente precisa ser guiado pela palavra e pelas promessas. E aqui eu te proponho um desafio. Lembre-se, todo mundo aqui saiu da margem com Jesus para ir para algum lugar. Para onde você está indo? Se lembre disso e se apegue nisso. Talvez a tua realidade hoje seja uma realidade de dificuldades, de problemas, de limitações, como, posso ser sincero para você, também é a minha. Tem muita palavra que o Senhor me deu que hoje não faz sentido. Mas eu não estou caminhando pelas circunstâncias, eu estou caminhando pela palavra.
Eu não caminho pelas circunstâncias, eu caminho pela promessa. É como Pedro, quando sai do barco, quando Jesus diz para ele, de novo, os discípulos com medo, o que está acontecendo? Será que é um fantasma? E aí Jesus diz, calma, sou eu. E aí Pedro diz, mestre, se és tu, então me manda ir contigo. E aí Jesus diz para Pedro, então vem. Eu acho que é aquele momento que você fala alguma coisa e você não espera a resposta da pessoa, sabe? Não, Pedro, sou eu, cara, fica tranquilo, eu vou entrar no barco, vou entrar aí vocês vão ver que sou eu. Sabe quando você fala alguma coisa, tipo o seu amigo fala duvido, aí ele fala duvido, aí você fica, meu Deus, ele duvidou. E aí Pedro está nessa, Jesus diz para ele, então vem. E aí Pedro coloca o pé para fora do barco e ele pisa e não afunda. Quando ele pisa para fora do barco, Pedro é pescador. Pedro está sempre na praia, Pedro sabe, e tendo a consciência de qualquer adulto tem, sabe que pisar na água é sinônimo de afundar. Só que nesse momento Pedro não pisa na água, Pedro pisa na palavra que diz, então vem. Então coloca o pé para fora do barco e pisa na água. Isso é a circunstância e a realidade. E aí agora Pedro para de olhar para a palavra e começa a olhar para a circunstância. E a circunstância é muito diferente da palavra que diz, então pisa e vem. A circunstância é o vento está soprando, meu Deus, eu estou andando na água, eu sou o Pedro pecador, ele é Jesus, e aí Pedro começa a afundar. E é exatamente assim, gente, que acontece na nossa vida. A gente começa pelas palavras e quer continuar pelas circunstâncias. Eu começo recebendo de Deus uma palavra, Deus vai fazer. E no dia a dia, eu começo a ver as circunstâncias. Eu começo a perceber os sinais, o recurso que Deus disse que daria ainda não deu, as portas que Jesus disse que abriria ainda não abriram, as coisas que Jesus disse que aconteceria ainda não aconteceram. Então eu começo pela palavra e continuo pelas circunstâncias. E nem sempre as circunstâncias têm a ver com a palavra. E aí é uma escolha, pelo que nós vamos decidir caminhar, pelas palavras ou pelas circunstâncias. Depois, os discípulos entram em algo que muitas vezes nós entramos. Eles acordam Jesus desesperado, dizendo, mestre, não te importa que morramos? Como quem diz, Jesus, nós estamos morrendo e o Senhor está dormindo. Jesus, olha o que está acontecendo, está entrando água no barco, o barco vai afundar, vai todo mundo morrer e o Senhor está dormindo. Será que o Senhor não se importa que a gente morra? E aí eu entro no segundo ponto com você dessa mensagem. Nós precisamos lembrar o Deus que a gente serve. Muitas coisas na nossa vida nós enfrentamos e passamos porque a gente se esquece. O Deus que fez é o mesmo Deus que está fazendo e é o mesmo Deus que fará. Quantas vezes a gente se desespera pensando, meu Deus, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus me deu uma promessa, me deu uma palavra e parece que Ele se esqueceu do que Ele falou e agora está dando tudo errado e parece que eu vou morrer e parece que vai ser o meu último dia de vida. E às vezes parece que a gente acorda Jesus mesmo dizendo, Senhor, o Senhor não se importa que eu morra? Às vezes algumas orações que a gente faz dizendo, Deus, o Senhor prometeu tanta coisa, o Senhor falou que tanta coisa aconteceria e parece que não está acontecendo nada, Senhor, o Senhor não se importa que eu morra? E aí nós nos esquecemos. E você sabe que para nós nos lembrarmos de quem é Deus, a gente não precisa olhar para o que Ele vai fazer, basta a gente olhar para o que Ele já fez, da onde Ele já nos tirou, do que Ele já nos tornou, aonde Ele já nos colocou. Então não é orar e olhar para o que Deus vai fazer, é olhar para tudo que Deus já fez e vem fazendo. Então o Deus que eu sirvo não é o Deus que vai fazer, é o Deus que já fez tanta coisa. Não é o Deus que vai me livrar, é o Deus que já me livrou tanto. Não é o Deus que vai me abençoar, é o Deus que já me abençoou tanto. Não é o Deus que vai realizar, é o Deus que já realizou infinitamente mais do que eu pedi, pensei ou imaginei. É o mesmo Deus que me trouxe até aqui, é o Deus que me levará a partir daqui. E às vezes são coisas que nós nos esquecemos. É o Jesus que chama Pedro, chama João, chama Mateus, chama Marcos, chama os seus discípulos e diz, galera, é o seguinte, eu estou com um negócio aí, e eu vim trazer o reino de Deus para a terra, e eu preciso de gente para caminhar comigo, vocês querem vir? E aí, uns largam o trabalho, outros largam a família, outros largam as suas casas, eles abandonam tudo e seguem Jesus. Nesse dia, eles saem de uma margem para ir para outra, e agora eles estão no meio do caminho, uma tempestade, o vento e a dúvida.
Jesus esqueceu da gente. Jesus está dormindo, está descansando, Ele é o Filho de Deus, se o barco afundar Ele não vai morrer, mas a gente morre, e agora? E aqui entra algo muito poderoso. O que Deus faz é muito maior do que nós. As coisas de Deus são coisas que são muito maiores do que a nossa capacidade. Se a gente for mensurar o poder de Deus, o que Deus quer fazer, o que Deus vai fazer com a nossa capacidade, a gente sempre vai ficar: eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso, Deus não me usa, eu não tenho talento, eu não tenho dom, eu não tenho coragem. Porque realmente as coisas de Deus são muito maiores do que a gente pode pensar, imaginar e que a gente pode participar. Agora, a questão é, nós não estamos fazendo para nós mesmos nem para o outro, nós estamos fazendo para Deus. Então, quem é o mais interessado em que as coisas deem certo? Deus. É o que eu sempre falo para a galera lá na igreja, porque no meio do povo tem os desesperados e tem os que têm certeza ali, cara, Deus vai fazer, amém. O problema é que os desesperados têm a capacidade de desesperar todo mundo. Sabe aquela pessoa que ela sozinha está desesperada e ela consegue desesperar todo mundo? E isso é o que eu mais falo, gente, vocês estão fazendo para mim? Porque se vocês estão fazendo para mim vai dar errado. A gente está fazendo para alguém que está aqui? Se for, vai dar errado. Qual que é o propósito daquilo que a gente está fazendo? É para Deus? Então, cara, o mais interessado em fazer dar certo esse negócio é Deus. Só vamos estar disponíveis para aquilo que Ele quer fazer. O mais interessado em fazer o CI, a Igreja de Cristo, dar certo em Navegantes, não é o Bispo Marlon, é Deus. A gente só tem que estar disponível dizendo assim: Deus, se nisso tudo aí tiver que varrer uma calçada, eu sei varrer. Se nisso tudo aí tiver que ligar uma câmera, Deus, eu sei ligar. Se nisso tudo aí, se tiver que tocar um violão, Senhor, eu sei dar umas 3 notas ali, meio fora do tom, mas eu consigo. Então, Deus, conta comigo. Mas o interesse de fazer dar certo, cara, é de Deus. A palavra de chegar na outra margem foi de Jesus. Aí agora é nós termos a certeza de quem falou. Porque isso também é muito importante. Muitas vezes nós caminhamos em palavras que parecem ser de Deus, mas não são. Que parece que vieram de Deus, mas não vieram. E as coisas começam a dar errado, as turbulências começam a acontecer, o desespero começa a bater na porta e a gente diz: meu Deus, o que está acontecendo? São todos os sinais de que Jesus não está no negócio. Agora, as coisas darem errado também faz parte de tudo aquilo que o Senhor quer construir em nós. Porque todas as coisas que a gente passa na vida geram em nós um testemunho. Quem tem algum testemunho para contar, dizendo assim: cara, aquele dia eu passei por um negócio que hoje eu conto aquela história rindo, mas naquele dia eu estava chorando, estava desesperado. Todo mundo tem uma história assim. E eu estava com Jesus. E foi Jesus que mandou eu fazer, foi Jesus que mandou eu ir, foi Jesus que mandou eu comprar, ou foi Jesus que mandou eu vender. Foi uma palavra de Deus, mas o desespero também bateu na porta. E aqui eu entro com você no terceiro ponto dessa mensagem, que é sobre o nosso medo. Nós precisamos aprender a trocar o medo pela confiança. Quando nós temos medo, e os discípulos aqui estão cheios de medo, olha o que eles falam para Jesus: mestre, não te importa que morramos? Aí Jesus se levantou, ele repreendeu o vento, repreendeu o mar, deu lá o show dele. Cara, isso deve ter sido incrível, não é? Aquele momento assim de Jesus ali repreendendo o vento, o mar, todo mundo assistindo assim. Eu imagino essa cena toda em câmera lenta, Jesus fazendo uma coisa bem maluca assim. E aí no versículo 40, Jesus olha para eles e diz assim, ó: então perguntou Jesus aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E aqui entra algo muito importante, gente. As coisas de Deus são muito maiores do que nós. Coisas muito maiores do que nós fazem com que a gente sinta medo. É normal, isso é vida. Nós só estamos vivos aqui porque a gente tem medo. Você subir no telhado desse prédio aqui, chegar ali na beirada, o que vai fazer você não se jogar? O medo. Na verdade, você só está vivo hoje porque você tem medo. Você tem medo de andar 200 por hora sem frear o carro, você tem medo de entrar no mar e não saber nadar, você tem medo de subir em um lugar alto e cair. O medo faz com que a gente se mantenha vivo. Agora, o problema do medo é quando ele nos impede de viver as coisas que o Senhor tem para a gente viver. Então, o medo não é um problema
quando ele para o nosso instinto. O problema do medo é quando ele para o nosso propósito. Então, tem coisas que o medo me para e eu penso assim, cara, eu não posso fazer esse negócio, eu tenho medo. Eu tenho medo de perder tudo, eu tenho medo de perder minha casa, eu tenho medo de perder o meu ministério, eu tenho medo de perder minha vida. Agora, o problema é quando o medo me paralisa e por medo eu não consigo fazer muitas coisas. E Jesus está dizendo para eles, por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E aqui mora algo muito importante e faz com que a gente não tenha mais medo. Não ter mais medo não é sinônimo de você ser um super-homem ou uma super-mulher. Não é sinônimo de você ter superpoderes. Não é sinônimo de você ter todo o dinheiro do mundo ou estar com as melhores pessoas do mundo. Jesus está dizendo para ele, por que vocês ainda têm tanto medo? É como se Jesus estivesse dizendo, vocês ainda não acreditaram, cara, vocês estão caminhando comigo, vocês ainda não entenderam o que eu vim fazer nessa terra. Vocês estão caminhando comigo, vocês ainda não entenderam o poder de quem está do lado de vocês. Vocês não têm que ter medo, vocês têm que ter fé. Caminhar com Jesus é deixar o medo de lado e colocar a fé em ação. Porque tem coisas que Jesus vai fazer que sim, a gente só depende da fé. É como você querer provar para alguém que Deus existe. Você vai provar pela ciência, você vai provar pelas escrituras, você vai provar pela história, mas vai chegar uma hora que você vai dizer para a pessoa assim, cara, você tem que ter fé. Porque caminhar com Jesus é caminhar em fé. Caminhar com Jesus tem os sinais, tem as maravilhas, tem as coisas acontecendo, mas tem hora que é só a fé. O próximo passo é só através da fé. A próxima milha é só através da fé. O próximo desafio é só através da fé. E Jesus está dizendo para eles, por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé. E vamos dar uma desculpa para os discípulos, ainda está muito no começo. Jesus ainda chegou e ainda está fazendo as coisas, eles ainda estão meio na dúvida do o que está acontecendo. Ele cura, ele faz e ele opera e agora a gente está quase morrendo. Vocês ainda não têm fé? Você sabe que essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer todos os dias, que a gente duvida. Por que eu estou com medo? Será que eu ainda não tenho fé? Por que eu tenho medo do novo? Quantas coisas novas já aconteceram na minha vida e Deus fez? Quantos desafios eu já enfrentei na minha vida e Deus realizou? Por que às vezes o medo rouba tanto espaço do nosso coração? Será que nós ainda não temos fé? A fé é a capacidade de dar o próximo passo, acreditando que Deus vai colocar o chão. A fé é a capacidade de você caminhar, acreditando que Deus vai abrindo o caminho. A fé é mesmo além das circunstâncias, é mesmo além dos desafios, é mesmo além de tudo que nós podemos ver ou tocar, é acreditar, Deus falou, vai acontecer. E aí eu termino com você com o último versículo desse texto. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem às suas palavras? Quem é esse que falou para o vento, aquieta-te, falou para o mar, acalme-se, e fez completa bonança? Hoje, muitos de nós sabemos quem é esse. Sabemos que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o verbo, Ele é o cordeiro, Ele é o leão. A gente sabe que Ele é Deus. Agora, muitas vezes no meio do caminho, a gente duvida da capacidade de Deus fazer. Ou melhor, nós sabemos que Deus pode fazer, mas a gente duvida da capacidade de Deus fazer em nós. E aqui é a questão. Não é que eu tenho dúvida que Deus é bom, é justo, é perfeito e vai fazer. Mas será que vai fazer comigo? Mas será que vai fazer em mim? Mas será que vai usar a mim? Mas será que Ele vai me chamar? Mas será que é comigo? E aqui entra um ponto muito importante desse texto. Todo mundo que estava no barco pôde ver e comprovar com os próprios olhos que eles estavam bem diante do Filho de Deus. É por isso que depois lá na frente Pedro vai encher o pulmão e vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu pude ver e comprovar que o Senhor é bom. Jesus questiona eles dizendo: quem os homens dizem que eu sou?
E eles dizem, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és um mestre, outros dizem que tu és Elias que ressuscitou. E Pedro, olhando para todas as coisas que já viveu, ele disse, tu és o Cristo. Você sabe que todas as coisas que nós vivemos com Jesus não servem para provar que Ele é mais Deus ou menos Deus, mas servem para nos comprovar que Ele se importa com a gente, mas servem para nos comprovar que Ele está conosco. Todos os sinais que a gente pede, que a gente ora, que a gente clama, às vezes a gente nem vê, mas e tudo que a gente já viveu? Posso te falar uma coisa? Se a partir de hoje Deus não fizer mais nada, tudo o que Ele já fez até aqui é perfeito e bom. Mas você sabe qual que é a melhor notícia? Ainda tem muitas promessas de que Ele vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Ou seja, ainda é só o começo de tudo aquilo que a gente pode viver. Então, qual que é a questão? Não se desespere, se apegue na palavra. E por último, você sabe qual é o maior problema da nossa vida? O medo e o desespero faz a gente se esquecer que Jesus está no barco. O maior problema da nossa vida é que quando nós nos desesperamos, quando as coisas saem do nosso controle, nós temos a tendência a esquecer que Jesus está no barco. A gente recorre aos amigos, recorre aos contatos, recorre a um monte de gente. E depois de todo mundo dizer não, a gente ora e diz, Jesus, ninguém quis me ajudar. Quando na verdade a gente precisa ter a consciência de que Jesus deve ser a primeira opção. E se Jesus não for o plano A, Ele não serve para ser nenhum dos outros. Se Jesus não for o número 1, Ele não serve para estar em nenhum outro lugar. E eu termino essa mensagem fazendo um questionamento para você. O que te fez sair da margem é a mesma coisa que te fez chegar até aqui? A palavra que te fez talvez desamarrar o bote do cais, largar a corda e sair para o mar, para a vida que está todo mundo aqui vivendo, os problemas que está todo mundo aqui enfrentando, será que é a mesma palavra que a gente está crendo e confiando até agora? Você sabe que nós nos tornamos um barril de palavras proféticas, e a gente vem para o culto esperando que o pastor libere uma palavra para o nosso coração, a gente vem para o culto esperando que Deus faça alguma coisa. E eu te faço uma pergunta, o que você fez com a última palavra que Deus deu? Ela já se cumpriu? Então espere até que aconteça. Então continue caminhando por ela até que Deus faça. Independente das circunstâncias, do medo ou do acaso que às vezes bate na nossa porta, as coisas que a gente não espera. Continue crendo e confiando naquele que disse, vamos para o outro lado. Naquele que estava todo mundo dentro do barco, todo mundo sabia ali que Ele era Deus, Ele já tinha feito um monte de coisa, mas agora Deus está dormindo. Está entrando água no barco, eu acho que a gente vai morrer e Deus está dormindo. E agora? E aí bate o desespero, aí bate o medo, aí bate a vontade de desistir, a vontade de largar, a vontade de pular do barco. E muitas vezes é isso que a gente faz. E Jesus está dizendo, não tenham medo, tenham fé. A palavra que Jesus libera sobre nós é uma palavra que não vem com um espírito de medo, mas vem com um espírito de poder, de ousadia, de coragem, de discernir os tempos, de discernir os momentos, de saber que o mesmo Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa, ou será que Ele prometeu e esqueceu? Talvez hoje para você seja o dia de você se lembrar que você não precisa de mais uma palavra, você precisa caminhar pela última palavra que Deus já te deu. Além do medo, além do desespero, além dos sinais que é a água entrando no barco e eu vou morrer, mas é ter a consciência que Jesus está no barco. Eu termino com você falando um texto que talvez você já ouviu 1 milhão de vezes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está no nosso barco, quem é que vai afundar aqui? Se a palavra que eu estou caminhando é a palavra que veio de Deus, Ele veio para trazer morte ou para trazer vida? Ele veio para nos livrar ou para nos lançar sobre o mar?
O que Jesus tem para fazer, certamente Ele fará, mas depende muito mais de nós do que dele. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. E você sabe que caminhar com Jesus não é só tomar a decisão de começar, é principalmente tomar a decisão de continuar. Hoje, o Tamo Junto em Navegantes está começando, mas lá em Itajaí, comigo e com a Bia só, já faz uns 4 anos que a gente está continuando. A vida tem o começo, tem o meio e tem o fim. O começo é isso aqui: alegria, expectativa e palavras. O meio é não se esquecer do que nos fez começar. E aqui é um problema de muitos de nós. No meio do caminho a gente se esquece do porquê a gente começou. No meio do caminho a gente se esquece do porquê a gente está fazendo. No meio do caminho a gente se esquece do que nos fez chegar até aqui. O fim a Deus pertence. Só Ele sabe se Ele virá para nós, se nós iremos para Ele. O que nós sabemos é que o mesmo Deus que nos trouxe até aqui é fiel para nos levar a partir daqui.